Fala, pessoal, então. Falei que ia voltar, voltamos. Estamos aqui ainda com o André. Eu chamo de André porque é de intimidade mesmo. Para outros são presbítero auxiliar, evangelisma, que é uma outra categoria. É outra coisa. É uma nova agora que ele inventou para ele mesmo. Nada, você. Quem tá falando é você. Pensei que ele ia falar Krishna. Podia, ele é Buda. Entendeu? Estamos com ele aqui. Ele tá compartilhando com a gente aí um pouco das coisas que aconteceu na vida dele, né? Sim. Compartilhando o testemunho dele, que ele foi no inferno 2 vezes, fez na mão capeta. Fortíssimo. Ex-satanista. Ele matou o diabo. Tirei as calças do diabo pela cabeça. Exatamente. Ele tá contando esse testemunho aqui pra gente, pra fazer a gente acrescentar, né, mano? Um exemplo. Vocês que já acompanharam a primeira parte, vocês viram que, assim como eu, assim como ele, muitas vezes nós somos criados dentro da igreja e nós estamos naquela... Eu também fui criado, que isso? Assim como eu, assim como ele e eu. Não, você ficava em casa com a luz apagada. Não, mas eu fui criada, né? Só quando minha mãe vai ver isso aí, ela vai falar assim, como assim? Só um conselho tutelar. Então a gente percebe... É mesmo. Então, hoje em dia isso não pode, isso que eu falei, hoje em dia já não pode fazer isso. Mas fez bem, contribuiu para o nosso bem. Como diz o meu tio Éder, serviu para o fortalecimento do meu caráter. É isso não, aí. mas é isso aí, a Bíblia fala sobre isso. Então, isso aí. Poxa. Então, tipo assim, a gente vê que dentro das pessoas que já, entre muitas aspas, nasceram na igreja, né? Dentro das pessoas que nasceram da igreja, a gente percebe que existe sim essa mainstream que o pessoal hipster chama, né? Que é essa linha que, vou botar assim, o metrô cheião que a gente fica em pé automaticamente. Isso é automático, esse piloto automático, né? Que a gente que nasceu em berço evangélico, muitas vezes somos guiados nem pela vontade de Deus, né? A gente percebe que existe isso sim, o André estava contando um pouco disso, né? Que quando até os 12 anos, né? Eu ia. 12 anos ele estava no piloto automático. Depois de 12 anos foi onde ele ficou um pouco afastado. Quando chegou nos 18 voltou, mas ainda não era convertido. Teve a consciência da verdade, mas não a conversão, né? E aí a gente foi já para a segunda parte, né? Quando Deus falou que ia te matar, que a gente estava brincando com isso, né? Que na verdade a gente chegou à conclusão, a Priscila até falou que não é questão de Deus tentou matar nada. Na verdade, Deus foi só misericordioso porque já ia acontecer. E Deus foi misericordioso de livrar ele daquilo, né? E aí a gente tá até brincando aqui, a gente pedindo pro André contar a real dos testemunhos dele, né? Contando, tipo assim, ele falou disso, tipo, do trem que descarrilhou, gente. Ele contou do que trem ele não contou a história completa. Que ele não contou, que a gente quer saber da história completa, como é que foi. Pode contar. É isso, o trem descarrilhou. Sério. Mas tu tava onde quando o trem descarrilhou, entendeu? O trem, tava dentro do trem, não trabalhar. E sério, cara, porque quando começou aquela gritaria, o pessoal gritando aqui, vou morrer, e tem gente tentando abrir a porta e pular, eu só lembro que eu falei assim, caraca, se eu morrer aqui, já era. Se eu morrer aqui, eu perdi a vida. E o trem só não virou porque a pilastra da estação não deixou o trem virar. Nossa. Caraca. O trem chegou a fazer assim. Isso dá uma pregação. A coluna estava no lugar certo. O trem surfou, mano. Bateu na coluna certinho. Tá ligado? Fez half pipe, que é do skate. Fez half pipe. Fortíssimo esse testemunho. Não sei se é forte, mas assim... mas muitas coisas que aconteceram assim, pode ser assim, caramba, eu podia ter morrido. E se eu fosse, já era. Se fosse, não, aí foi o que a gente tá falando aqui desde o começo, dessa verdade. Porque na hora que tudo tá acontecendo... Não dá tempo de você pedir perdão, nada disso, não, porque é tudo muito rápido, cara. Tu só pensa numa coisa, caramba, eu tô aqui, se eu morrer, acabou. Foi a única coisa que passou na minha cabeça. E aquela gritaria, as pessoas tentando abrir porta, e estoura daqui, estoura de lá. Mas é estranho, né? É uma coisa muito estranha, porque, tipo assim, o trem descarrilhar, o trem vai virar, pra que eu vou abrir a porta? Pô, mas foi o desespero das pessoas. Na hora, cara, entendeu? O impulso da hora do... Eu fiquei parado de lá tentar se salvar. Eu vou correr. Foi igual o Zinjona mesmo, foi lá pro fundo do bar. Tô errado, mas... Foi lá pra onde? Vou fazer o quê? Foi lá pro fundo vou dormir, do bar. Tá de boa. Foi lá pro fundo do bar, ficou quietinho. Entendeu? Que Deus deu. Sabe que você poderia ser linchado, né? Por quê? Se a pessoa falar, se Deus não pega e fala assim... Se jogasse a sorte e descobrisse quem foi. Ainda bem que não jogaram. Entendeu? Ainda bem que teve gente que pulou antes. Tá ligado? Acho que ia tentar abrir a porta. Se tu fosse Paulo, ia ser diferente.
Mas vamos deixar Ia mais pra sobreviver, frente. né? Que é naufragar, Ia falar, e ninguém vai se E a galera, nem perder. o cabelo. Ninguém, nem nada, calvo, nem entendeu? careca lá. Exatamente. Nem o fio de cabelo se perdeu. E aí, tipo, aí depois disso aí, esse foi o que mais te marcou desse período de 4 anos, que foi a paulada de Deus na sua cabeça? Não, a paulada mesmo foi quando foi que eu falei contigo, que eu escutei Deus falando mesmo comigo que era pra... E como foi isso? Como foi? Quando foi? Quando se eu tava em casa, pô. Tava em casa aprontando como sempre, dentro de casa. E foi que Deus falou assim, do jeito que a gente tá conversando. A Renata não tava nem em casa, a Renata tava voltando pra casa, e aí Deus falou comigo, pede perdão, se arrepende e volta, senão eu vou te matar. Assim, do jeito que a gente tá falando aqui. Da hora. Tem gente que acha que Deus para falar precisa armar um palco. Não, na hora que ele quer falar, ele fala. Ele dá o papo dele, né? E é a reto. true da true. E o papo de Deus é reto. Papo reto. Lá fora, o papo do mundo é torto, mas o de Deus é bem reto. Entendeu? Agora eu vou ficar falando papo reto. Sem Filha rodeio. de carioca, só vai limitar. Não. Papo O de papo Deus de é- Deus é reto. Aí vem o papo Papo reto. reto. Aí ele fala de novo, papo reto. Só. Entendeu? E aí foi dentro de casa, ele falou contigo, Renata chegou, tu, caraca, Renata. Chorando. E assim, eu senti. Ela já chegou chorando? Eu senti que ia morrer mesmo, cara. Dentro de casa ou tipo assim, tu achava que era alguma situação que ia acontecer? Não, dentro de casa, eu senti mesmo. A sensação de morte. De morte. É bem ruim a sensação da morte. Que doideira. Que aí, graças a Deus comigo não foi assim, não. Tá vendo? Não. Com todo respeito a essa história. Não, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom esse que não chegou a ponto, esse ponto, né? Que Não, bom. graças Por isso a Deus. que a gente pode balançar e envergar, mas eu tenho a certeza que se eu botar o pé pra fora, será o passo. Que isso, Deus tá só esperando tu dar um mole. Nossa, Deus, que Deus é esse? Não, claro, a gente tá brincando, mas assim, a gente tem que ter consciência que o nosso limite já chegou assim, realmente no limite. A gente já tá no lins. Já tá no limite, e o juros é alto. A gente já tá no lins devendo agiota. Tipo isso. Tá ligado? Então, aí, tipo assim, aí depois disso, você foi lá, conversou com a Renata e começou uma nova vida. Sim, ou aí foi um processo É também, um processo, é demorado. Foi um entendeu? processo. Aí tem que voltar pra igreja, aí conseguir ter força pra vir aqui na frente, pra... Porque uma das coisas que, tipo Mas assim, aí, calma aí, foi quando você voltou pra cá? Aí você veio pra cá. aí eu vim pra cá. Aí foi quando vocês voltaram pra cá e... que você botava o Lucas pra vir de pastor. Não, Que quem ele era fazia isso pequenininho. era meu avô que gostava, minha mãe. Mas foi nessa época? Foi um pouquinho bem... Não, foi antes. Uma coisa que eu achei muito, muito legal nisso aí que você falou, que eu acho que isso é um dos maiores sinais de hombridade. É tipo assim, eu sei que você não entrou em muitos detalhes naquilo que você precisava pedir perdão à Renata, mas eu enxergo... Mas eu enxergo que tem... A gente falou pra você botar isso. Mas eu botei. No silencioso. A sorte que eu acho que não ouviu, mas a gente ouviu aqui um toque de celular. Mas aí, enfim, eu acho que isso é muito importante, porque tem muita gente que às vezes se veste, acha que a masculinidade é simplesmente, poxa, eu errei e agora eu vou viver uma nova vida. Eu sei que eu errei e eu só sei. Mas eu acho que o ser homem é reconhecer o seu erro e pedir desculpa, assim como você fez. Acho que assim, pede perdão só pra Deus e agora a vida que segue eu vou mudar. Acho que isso nem pra Deus existe, porque tanto que ele fala pra gente confessar uns aos outros. Não, eu sei, mas eu entendi, tipo assim, às vezes, eu já pedi perdão pra Deus, então não preciso pedir perdão pra quem tá comigo, pra quem tá do meu lado, não tipo preciso. assim, é só a gente olhar essa questão de ser homem. O que Davi falou pra Salomão? Seja Homem. Seja homem. Tenha caráter. Assuma a tua bronca, pô. Agora tu vai ser rei. Então, deu bom, legal. Mas se der ruim, segura também a tua bronca. Ser homem é ser isso, pô. Não, sim, mas tô te falando... Ser homem vai além da sexualidade, entendeu? Não, sim, mas o que eu tô te falando não é nem... ter caráter. Não é nem... Eu não tô falando disso, tô falando de, tipo assim, um exemplo. Porque a gente cria um estereótipo... Caraca, o assunto ficou intelectual. Que isso, tô até com medo agora. Tá vendo? A gente cria um estereótipo de, tipo assim, o homem, ele não deve pedir perdão. Ele pode, tipo assim, vamos botar assim, um estereótipo que por muito tempo predominou. O homem é o que traz a comida pra dentro de casa. Isso, o provedor. Pronto, o provedor. E é só isso. E o cara pode errar em tudo, que ele não vai chegar e pedir perdão. Entendeu? É tipo como se ele fosse se rebaixar, né? Por se ele mais que, fizesse tipo isso. assim, um exemplo, ele errou, vamos supor assim. Ele teve algum problema, vamos supor assim,
Ele traiu, vamos botar assim, ele traiu. E aí ele reconheceu que era errado, mas ele não chegou pra mulher pra se desculpar. Entendeu? Ele falou assim, não, fui errado, então eu sou o provedor, então eu fiz errado em trair, então eu vou aqui. Eu vou continuar provendo e não vou trair mais. Mas a minha esposa jamais vai saber disso. Jamais vai saber. Então, tipo assim, eu roubei. Minha esposa jamais vai saber disso. Sendo que aquilo que denigra a imagem do homem, quando ele é casado, denigra a imagem da esposa. Porque é um só corpo. Entendeu? Então, tipo assim, quando a gente se corrompe, um homem dentro da sua casa, quando ele se corrompe, quando ele passa por momentos igual ao que você passou e tudo mais, eu acho que um dos maiores sinais de hombridade e até mesmo de ser justo, né? É ter isso, de falar assim, eu errei nisso. Ser honesto, né, cara? Ser honesto. Entendeu? Aí foi nisso que, tipo assim, você falou, não, eu cheguei chorando, parei com a Renata, falei, Renata, isso, me perdoa. Pronto. Eu acho que isso é aquilo que a gente conhece como arrependimento, né? Mas eu acho que quando... Eu até estava comentando isso também ontem com o Rafael, que, tipo, eu acho que faz parte do tratamento de... Como é que se diz? De arrependimento à exposição. Não pública para todos, mas eu digo, tipo assim, para quem eu devo satisfação. Acho que o principal é esse. Para quem eu devo, entendeu? Para quem eu devo. Você, no momento, devia a sua família. Quem era a sua família na época? Os seus filhos não precisavam saber. Eu acho que pode até entrar na questão de que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Tem que confessar, mas se confessar, se for um problema teu dentro da sua casa... Eu acho que você não precisa expor pra ninguém. Não, mas estou falando, tu vai confessar pra alguém. Pra quem deve. Pra quem deve ali, o grande problema entendeu? É que as pessoas, às vezes, entendem isso de uma forma errada. Eu tenho um problema na minha casa e eu vou expor pra todo mundo. E aí já tem a vergonha do erro que eu cometi. E eu ainda estou expondo às outras pessoas um problema dentro da minha casa. Mas aí, é onde muitos entendem isso errado aí tem que ter um ponto bem coisa aí. Porque o problema dentro da sua casa, quando ele é um problema dentro da sua casa, por exemplo, traição... É um problema que é dentro da sua casa, mas também é um problema... Só que eu estou ferindo a igreja como corpo. Então aí tem que saber prestar... Porque são duas pessoas que estão sendo feridas com a minha atitude. A minha casa e a igreja como corpo. Então, se o meu problema feriu a igreja como corpo, aí eu tenho que chegar e conversar com a minha liderança também. Eu achei isso bem legal mesmo. Porque tem muita gente que não pensa, feri minha esposa, mas o que o olho não viu, o coração não sentiu. Então, né? Alguém sentiu, mas... Ela nem sabe porque ela não sentiu. Não, mas aí sempre dá ruim, cara. A verdade sempre vem. Com certeza. Esse é o grande problema. Com certeza. Mas eu achei muito legal isso. E aí passou os 4 anos, aí você começou a se converter. Eu comecei a voltar pra igreja devagarinho. Aquela luta, né? Porque de aquela guerra contra a carne, né? E o diabo, ele não quer deixar, pô. Mas aí a gente vai vencendo devagarinho, até dia após dia. A liberdade em Cristo, né? Até você entender a liberdade em Cristo. Até conseguir ter força para levantar do banco aqui, que eu lembro quando eu voltei mesmo, foi aqui, no culto aqui de libertação. Pô, que luta que foi para eu levantar. Pô, parecia que a minha perna pesava. Foi num dia que foi todo mundo, não? Eu lembro de um dia que foi todo mundo lá na frente, que vocês foram lá na frente. Eu acho que a Renata deve ter ido comigo, porque a Renata estava na igreja. Eu lembro que foi ela, foi você. A minha mãe, então, foi no culto de libertação. Então era uma tonelada aqui na minha perna. Tem gente que acha que é mentira quando se fala isso aí. Pô, a luta que cara. Foi uma luta para poder levantar. Não é. Entendeu? Parecia que eu tava andando uns 10 quilômetros até ali na frente. Entendeu? Parecia uma distância imensa. Será que é só ver? Será que é... Porque falar só, parece que eu tô me menosprezando. Mas não é isso. Mas é vergonha? Não tinha vergonha nenhuma. É um peso espiritual, né? Peso espiritual da guerra mesmo. Que acontece. Você querer levantar e não conseguir. Sim, assim, eu vou, Isaac, levanta. Não consigo levantar. O que está acontecendo? Não sei, mas eu não consigo levantar daqui. Pelo menos comigo foi isso. Doideira. Entendeu? Eu lembro quando eu era pequeno, eu aceitei Jesus mais 7 vezes. Porque em todo o culto das crianças que eu ia... Mas então tu não tinha esse peso, pô. Tu ia sempre. Não, é isso que eu tô falando. Tava bem leve, então, não tinha peso nenhum. Era isso que justamente eu ia falar. Eu nunca passei por isso. Eu lembro, peso, cara. Eu lembro até hoje que era de Jardim Meriti. Aí tinha o nome do conjunto de Jardim Meriti lá da nossa congregação. Estrela de Betel, se eu não me engano. Um negócio assim, o nome do conjunto das... Escadinha de Jacó. É o nome do conjunto de Jardim Meriti. Escadinha. Engraçado o nome, né? Escadinha de Jacó. Gente, Escadinha de Jacó. É o nome do conjunto das crianças na época que eu era. Aí
telefone da Priscila tocou e ninguém falou Não, nada. eu pensei que tava no silencioso, perdão, irmãos. também pensei. A igreja me perdoa em nome de Jesus. Perdoado em nome de Jesus. Amém. Então vai pro inferno sozinho. Deu assim intenso, hein? Ele mesmo se condenou, filho. Então, aí o que acontece? Aí a gente foi, um conjunto de crianças, tipo assim, 10 crianças, foi pra uma igreja. A moça fez a pregação. As 10 crianças do conjunto de Cadeia de Jacó foi aceitar Jesus. Sendo que a gente já tinha cantado. Mas tem muito isso, cara. Criança é pura, é tão inocente. Eu lembro que essa foi a minha 7ª vez que eu aceitei Jesus. É bom, pô. Corte. O corte. O meu primo também aceitou várias vezes. E não se converteu. E não se converteu. Não, mas pô, pra criança... Eu nunca passei por isso por causa disso. Mas é tipo assim, e eu tenho maior... Assim, não é pena. Como é que eu posso falar? Remorso de não ter passado a adolescência na igreja. Tu se arrepende, né? Eu me arrependo do tempo que eu passei de bobeira. Às vezes eu vejo os adolescentes cantando assim, cara, mas eu só fazia coisa que não prestava, cara. Tipo, não trouxe nada, né, cara? Não agregou nada. De bom. É coisa que eu não gosto nem de falar, pô. Hoje não tem nada contra quem gosta de dar testemunho, mas... Entendeu? Foi só coisa que só trouxe vergonha. Se pudesse, você se apagar. Eu já falei, eu tava falando esses dias lá no trabalho. Quando você se arrepende de verdade, você não tem. Você não. Parece que você. O que a gente vê muito é, tipo, quando existem alguns testemunhos, que tem gente que tem prazer, tipo assim. Eu tenho vergonha. Em parece voltar lá. Mas matei 7 pessoas isso. Eu entendo isso. Que é tipo assim, cara, eu tenho vergonha do que eu fiz. Eu me arrependo tanto que eu prefiro nem tocar, porque não é a mesma pessoa, eu sou outra pessoa. E eu fiz muita coisa errada. Eu também. Eu tava falando esses dias com o pessoal lá do trabalho, eu falei, cara, sabe por que não existe uma máquina do tempo? Aí meus amigos, por quê? Eu falei, porque senão o eu do futuro já tinha matado o eu do passado. Eu já tinha me tacado 5 madeiras. Agora... Nem saberia. Ia aparecer do nada o hematoma na minha testa, porque hoje eu estaria com cicatrizes daquilo que eu me bati no passado. Não, e tipo assim, eu até falo, mas quando eu vejo que tem alguém que tá passando quando é direcionado. Mas é muito no particular, entendeu? Direcionado. É muito no particular mesmo. Exatamente. E aí aí começou o seu processo de conversão, né? Isso, que também demorou um tempinho. Né? Vai caminhando, vai aprendendo. Mas e a chave? Quando foi a virada de chave? Foi nessa parte, eu acho. Não, ele tava... Tu começou, mas tu foi devagarinho. Tu falou uma virada mesmo de chave. Tipo, tu percebeu que tu não era mais a mesma pessoa. Cara, agora eu sei realmente que é o evangelho, a revelação de quem Cristo é. Só depois de tipo assim, de ministério, de tipo, eu sei o que Deus tem pra minha vida, entendeu? Essas coisas todas. Essa virada da chave, porque assim que eu voltei, aí eu já voltei com um propósito, de ser batizado pelo Espírito Santo. E aí começava a ver tudo que é igreja, e aí até que eu fui... Pedindo pra todo mundo entregar a revelação pra ele. O Lucas estava até comigo na igreja Wesleyana, acho que foi na Wesleyana que eu fui. Na Ana Batista. Na Wesleyana, e aí... Católica, ele foi receber oração na católica. Olha, eu vou nem entrar em requisitos aqui. Chegou na hora, só tinha os irmãos da igreja, bem pequenininho, pouquinho, a gente só irmão idoso, mas eu tava voltando, tava com a corda toda. Aí no final do culto o irmão falou assim, qual é o teu nome? Eu falei assim, André, tu tá orando muito e pedindo algo para Deus. Eu falei, sim, Deus vai te dar. Só tá bom. Aí fui para casa, ajoelhei na sala e Deus me batizou com o Espírito Santo. Que da hora. Muito bom. Nossa, que eu pelejei. Caramba, tu recebeu assim de gração assim? Mas tu recebeu de graça também. Jesus morreu na cruz por causa disso. Tu pagou? Não, tô falando assim. Caraca, foi muito graça. Tá ligado? Muito fácil, né? Deus, eu paguei Não, tô zoando, mas foi um processo mesmo. Se o Isaac não acha que não tava, não, mano. Eu fui batizada num monte, mas assim, depois de uma peleja de meses. Jesus, eu só desço daqui. Não, foi o dia que eu tinha desistido, cara. Sério. E foi uma doideira. Não, mas eu vim orando. Mas eu também vim orando, então, mas ele assim... falou assim, você tá pedindo uma coisa a Deus e Deus vai te dar. Não, mas também eu só fui, tipo, eu recebi realmente porque Deus falou que ia batizar, porque senão... Aleatório, Isaac, do nada. Tá vendo? Do nada ele A pessoa tá falando assim, que pano. Liga não, velho. Do batismo, gente. É o pano do batismo, entendeu? É o véu do templo. Aí fala, Priscila. Já até cortei o raciocínio. Não, você tava falando... você tava falando do... Não, eu tô falando que, tipo assim, o meu foi peleja mesmo. Não paguei não, gente. Era brincadeira. Era só uma expressão. Por que o senhor me cobrou e pra ele foi de graça? Ele tava afastado no Não. Na rua de ouro da minha casa eu quero mais 3 paralelepípedos.
Mas vai ser de ouro mesmo? Não, fala isso pro André, não. Deixa eu falar. Não, mas é porque, poxa, assim, foi quando eu tava desistindo mesmo. Entendeu? Não, eu vinha orando muito, pedindo a Deus, porque eu tinha que voltar com um propósito, pô. Entendeu? E aí, pô, aí foi muito... E pra chave virar? Não, acho foi que isso, né? Foi o batismo. Foi né? quando você foi batizado mesmo? Ali você, tipo, você teve consciência, tipo, ali você já tinha... Não, aí realmente, pô, eu vinha pedindo. Eu fui num lugar onde ninguém me conhecia. E aí no final do culto, na hora de vir embora, o irmão falou assim, qual é o teu nome? É André. Tá, tu tá orando, tá pedindo alguma coisa a Deus. E no mesmo dia eu fui pra casa, me ajoelhei na sala sozinho, eles estavam no quarto e Deus me batizou com o Espírito Santo. Então tu começa a ver que realmente Deus tem algo na tua vida. Da hora. Da hora mesmo. Mas ali você não tinha, então, uma noção do que iria acontecer, não. Pra frente, não. Só entendeu que realmente, nossa, agora realmente eu tô começando uma nova vida. Tô começando, realmente. Foi quando você fez o Ibaderge? Não. Que pra mim o André mudou depois do Ibaderge. Ah, fala isso não, pai. Não, que eu digo pra mudar, tipo assim, pra melhor, entendeu? Tipo assim. Mentalidade, né? Assim. De ter... Porque eu acho que o conhecimento da palavra de Deus, mano, é uma das melhores coisas. Agrega muito, né? Pra vida. Não, sabe o que eu acho engraçado? O conhecimento da palavra de Deus, quanto mais você aprende, mais estuda, mais você vai aprender que você não sabe nada. Só sei que é muita teoria, muita coisa, tentando explicar, discussões. Por isso que eu não me prendo nessas coisas. No final, só eu Deus não tenho que pra entender revelar. nada. Só Deus pra falar naquele grande dia. Eu tenho que saber do que tá escrito, eu tenho que entender. Tem uma base, né? Uma base. A moral da história, eu tenho que entender o que a história quer dizer. Eu acho que se perde muito quando a gente tenta defender alguma coisa, entendeu? Uma bandeira, levantar isso, uma bandeira. aí você acaba se perdendo. E o problema é que Deus não chamou você, eu, a Priscila, para ser advogado. Exatamente. Deus chamou para ser testemunha. Exato. Para ser testemunha. É a mesma coisa, eu estou bebendo essa água aqui. Ah, Priscila, essa água aqui tem gosto de abacaxi. Aí a Priscila vai falar assim, prova. Não tem como provar, eu estou dando esse testemunho e agora você experimenta. É isso aí. Entendeu? Exatamente. Testemunho de Deus, você vai experimentar o que Jesus tem para te dar. Tem que experimentar. Não tem como eu ser advogado de Jesus, provar, querer brigar. Eu acho que se perde muito isso. Eu vejo muito quando Jesus está lá, né, enfim, que ele está para ser preso, né? Quando ele desce com os discípulos. E Pedro vai lá e tenta ser um defensor, cara. Então, tipo assim, ele vai lá e tenta defender. E, Jesus nunca tinha chamado ele para isso, nem ninguém para isso. Não, e ele defendeu. E depois o que ele fez? Entendeu? De defender. Negou. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente se perde muito nisso. Se a gente for parar para analisar, acho que quando você começa a querer defender, cara, alguma causa, alguma coisa, alguma linha, eu acho que é aí que o homem se perde. Jesus, cara, nos dá esse exemplo perfeito. Eu sempre me volto, cara, para Pedro nessa ocasião. Cara, a gente não foi chamado para defender Cristo. É testemunha. Entende? É só testemunhar, exatamente. Seja minha testemunha. Não é para ser meu advogado. Eu não preciso de advogado, pô. Bora pra um bate e volta agora, rapidão. Vamos. Bate e volta rapidão. Um hino que você gosta muito. Ah, hino? Nossa, tá vendo? Um louvor. Só não canta, por favor. Senão a gente vai tomar um ban. Por que tomar ban? Por destruir os tímpanos dos outros. Os irmãos agradecem. Uma música que você gosta pra caramba. Uma música que eu gosto? Pode ser uma música que te marcou nesse período. Tinha alguma música que você ouvia nessa época? Pô, não tinha não, cara. Caramba, difícil, né? Normalmente as pessoas, caraca, eu chorava com a música. É uma coisa tão... Que eu tava afastado? Não, que você voltou, né? Tipo assim... Ah, quando eu voltei... eu lembro que eu escutava muito aquele da Nenhuma Condenação Lá. Ainda bem que você falou no cantor. Porque sempre tem uma música. Eu falei assim, pô... Não, pra mim é quando eu tava afastado, entendeu? Não, afastado... Não, vou estar afastado, tu vai querer saber de... Isso aí. Eu falo, música nessa época aí, camarão que dorme a onda leva. Ele até sabe. Descobre. Ele até sabe, tá vendo? Porque isso toca em todo quanto que é bar, gente. Só você passar em frente a um bar. Não sei. Na frente da minha casa tinha um bar. Então, tipo assim, um versículo da Bíblia que você ama, ou então uma história da Bíblia que, tirando Jesus, que eu acho que é a que todo mundo ama. E não tem como tirar a Bíblia. Não tem como tirar. Posso falar aqui pra você? Pode falar. E é por isso que ele trouxe a Bíblia. Mateus. Agora ele vai usar. Agora isso, porque senão eu já atrasei isso aqui. Vou deixar aqui de bobeira, né? Fazendo um enfeite. Mateus. Só esquece do... Mateus 27. Do Mickey. Mateus 27, 46. Pode ler?
Mas no microfone. Pode, mas lê no microfone. Acerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que tu me abandonaste? Eu aprendi uma coisa com esse versículo que eu fico com vergonha. É. Porque isso aqui, o que Jesus estava sentindo aqui, estava muito além da dor da crucificação. Nesse momento aqui, Jesus ele estava sentindo a ausência da presença de Deus. Eu já ouvi falar. Jesus aqui ele estava sentindo o inferno no literal da palavra, que o inferno é a ausência total da palavra da presença de Deus. Jesus ele estava sentindo isso. E assim, quando eu olho para Jesus, eu entendo que ele, qualquer momento aqui, ele poderia, não, sou Deus, não vou passar por isso não. Mas ele sentiu essa dor, a ausência do Pai. Ele sentiu a presença do inferno, ele sentiu isso, ele viu que estava desamparado, mas por amor da humanidade. Então, gente, a gente vai precisar agora fazer mais uma pausazinha. Eu não sei se vocês querem gravar mais uma continuação. Grava, pô. Assim, ele quer até amanhã, gente, assim, pessoal, sem lei. Posso me defender? Rapidamente. 20 minutos me detonando e Nossa, 10 minutos... Lembra, tá levinho ainda. Lembrando que no começo vocês falaram que seriam algo diferente. Então... Não tá sendo algo diferente, não? Só me detonando. Então é isso, a gente vai fazer uma pausazinha. A gente vai gravar, vai fazer a pausa e vamos... Já nós voltamos. Na verdade, vocês só vão ver no próximo episódio. E aí vai ser o episódio final aqui com o André. Tá bom? Show. Tamo junto, rapaziada. Priscila? Senão ela fica chateada. Segue, vai. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo que o Isaac depois vai tirar que ele tirou, entendeu? Compartilha. Isso aí, se inscreve no canal, gente, Me entendeu? segue também, não, fala. me segue que eu não tenho, vai seguir o quê? Não! Não.